O ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a suspensão da aplicação da lei da dosimetria. Essa decisão do Moraes foi publicada no sábado, como eu disse, um dia depois da promulgação do ato pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O ministro se manifestou depois de um pedido de alteração da pena de Nara Faustina de Menezes, que é condenada por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. O Moraes alegou que a solicitação só poderia ser analisada após o julgamento no STF de duas ações diretas de inconstitucionalidade que foram apresentadas pela Federação Pessoal Rede e Associação Brasileira de Imprensa, que estão questionando a constitucionalidade da lei da dosimetria. Rapaz, vamos lá. Eu disse já sobre essa questão aqui, não é da coisa, já escrevi a respeito. A constitucionalidade, quando você não tem a explicitude de uma lei, de um dispositivo, enfim, quando a coisa não é literal, e às vezes até na literalidade há quem tente ignorar a literalidade, existe a chamada interpretação sistêmica da Constituição, do processo legal e tudo mais, né? A decisão do Alexandre é absolutamente legal. Veja, em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, não se trata de uma decisão de mérito, não é um voto sobre mérito. Ele não votou mérito, né? Ele não deu um voto sobre a ADIM, as duas ADIMs, ações diretas de inconstitucionalidade, né? Não foi isso que ele fez. O que ele fez, de acordo com a regra do jogo, e ele explicita lá as regras do jogo, dizer, olha, o Congresso tomou essa decisão, né, que revê aquilo que foi votado no Supremo, que cria uma lei específica, inclusive, para esses golpistas, né? Porque, atenção, se está criando uma lei para esses golpistas. Nós temos uma nova lei Fleury no Brasil. Eu acho curioso, o que deveria estar sendo contestado hoje no país, aí sim, é o fato de você ter uma lei ad hoc, né? A expressão latina quer dizer para isso, com uma finalidade específica. Um dos fundamentos do ordenamento legal é não haver lei ad hoc, não haver lei para alguém, para proteger alguém, para proteger um grupo em particular, né? A não ser aquelas compreendidas também na interpretação sistêmica da Constituição, que tem a ver com reparação, em que você apela à desigualdade para garantir a igualdade, que é outro fundamento também das democracias mundo afora. Então, se todo mundo é igual perante a lei, e esta igualdade material da lei implica a manutenção de desigualdades, então você pode sim ter uma lei que é aplicada desigualmente para desiguais para corrigir um problema que a gente arraste, por exemplo, historicamente de desigualdade, etc., a lei das cotas. Então, se você for pegar a lei das cotas, na sua primeira interpretação, se todo mundo é igual perante a lei, não tem por que eu criar um mecanismo especial de acesso a determinados cargos públicos, ou à universidade, ou o que quer que seja, para um grupo em particular. Se não obstante, esse grupo é vítima de uma desigualdade que vem lá de longe, como é o caso, né? Joaquim Nabuco anteviu em 1900 que assim seria, né? Que a escravidão permaneceria por muito tempo como um traço da formação nacional. Escreveu isso no livro, no texto A Escravidão, dentro do livro Minha Formação. Já em 1900. Então, se você tem isso, você pode aplicar desigualmente a lei. Tá certo? Agora, no mais, né, o magistrado interpreta os códigos legais, e quando você tem aí, e a gente vê agora, a gente tem uma lei específica para proteger golpistas, que corrige com todas as aspas que quiser,
né, aquilo que foi decidido pelo Supremo, na verdade, é o Congresso se colocando como corte revisora do Supremo, né? Bom, então nós temos duas ações diretas de inconstitucionalidade questionando isso, né? Eu já disse aqui, desde o primeiro momento, desde lá de trás, que eu considero a lei inconstitucional, né? A lei é inconstitucional porque ela extingue a punibilidade de um dos crimes que a Constituição define como imprescritível. Não faz nem sentido isso. Agora, a interpretação da Constituição, insisto, quando não se trata da letra mais explícita da lei, ela depende do tribunal, da forma como o tribunal lê. A interpretação não cai do céu como maná, né? Os ministros leem aquilo, interpretam. Se eu fosse ministro do Supremo, o meu voto seria pela inconstitucionalidade. Não sei o que farão os ministros. A avaliação que se tem, a avaliação que os colegas fazem é que o Supremo não vai comprar essa briga quando chegar a hora do mérito. O que o Alexandre fez foi a coisa mais clara do mundo, mais comezinha, corriqueira. Aliás, escreveu lá na decisão. A superveniência de interposição de ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente, a pendência de julgamento em controle concentrado de constitucionalidade configura fato processual novo e relevante. E é novo e relevante, porque as ADINs estão ali e se pode considerar inconstitucional aquilo que foi feito. Não, mas peraí, se considera, ele suspende antes mesmo do julgamento? Pode, em primeiro lugar pode, e é bom lembrar que o ato original, que a votação do Congresso, na prática, impugna parcialmente ao menos, é o julgamento feito pelo Supremo, de acordo com as regras do jogo, né? Então, ele diz, configura fato processual novo e relevante que poderá influenciar no julgamento dos pedidos de aplicação da lei. Porque essa decisão do Alexandre foi tomada a defesa de uma das condenadas pelos atos golpistas, pediu a aplicação imediata da lei. Aí ele disse não, com base no artigo 493 do Código de Processo Civil. Então aí é preciso ver o que diz o artigo 493 do Código de Processo Civil. Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo modificativo ou extintivo do direito influi no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomar em consideração de ofício ou a requerimento da parte. Sim, isso interfere. O juiz pode decidir de ofício. Mas não é decidir de ofício, não vale aquilo que foi votado. Ele não diz que não vale. Ele está suspenso enquanto a gente não julgar a DIN. Então, enquanto não julgar a DIN, está suspenso, isto é, nós não vamos, siga-se com a execução penal como ela vinha, nós não vamos aplicar essa lei que acabou de ser votada, né, alterando decisão do Supremo, nós não vamos voltar até que não se votem as ações diretas de inconstitucionalidade. Não há absolutamente nada de errado, de teratológico, de estranho, de impróprio, né, na decisão do Alexandre. Né? Absolutamente rígida. Mas é que, enfim, cada um faça aquilo que acha melhor e expõe a maneira como entende. Eu escrevi o texto ainda ontem à noite e deixei para ele entrar no ar, né? Porque o povo está dormindo. Então eu falei, vou fazer o seguinte, vou escrever e vou deixar para entrar no ar na manhã desta segunda-feira, como entrou no ar na manhã de segunda-feira, né? Mas estava escrito desde ontem à noite, né? Desde o começo dessa madrugada. Explicando isso, entendeu? Mas é que agora ficou assim, a lei no Brasil é a casa da mãe Joana. Até brinquei com a expressão, né? Coitada da mãe Joana. A casa dela nem é tão bagunçada assim, né? Cada um faz o que bem entende. Cada um não sei o quê. E aí não se resiste à tentação de falar não ao Supremo, de muitas vezes, sem o devido aporte técnico,
As justificativas do ministro estão dadas na sua decisão, absolutamente rígidas, absolutamente claras, né? Ele pode fazer o que ele fez, o Código de Processo Civil autoriza, o Código de Processo Penal autoriza, o Regimento Interno do Supremo autoriza, são 3 códigos, o Regimento Interno do Supremo este que tem força de lei, é bom que fique claro, né? E, portanto, uma decisão, eu diria, até corriqueira, né? Mas o corriqueiro hoje já não é mais corriqueiro, então vai, toma pancada. Bom, e aí as reações, vamos ver quais reações, né? O que é que se pretende fazer. Ah, vamos votar a lei da anistia. Pode ser inconstitucional, é bom que fique claro, né? De novo, né? É bom que a gente se lembre que, por exemplo, essa votação do Supremo extinguiu a punibilidade para crime de tentativa de abolição do Estado de Direito, né? Só que o artigo 5º da Constituição define esses crimes contra a ordem democrática, grupos, ações armadas, se foi, como crime imprescritível. Por que é que a anistia é inconstitucional? Como é que você vai anistiar um crime imprescritível? Como é que você vai extinguir a punibilidade de um crime imprescritível? Né? Não tem o menor sentido isso. Não sei se será essa a interpretação do Supremo, até acho que não, acho que o Supremo vai acabar condescendendo com a lei na hora do mérito, talvez o próprio Alexandre. O que ele fez agora foi, não, por enquanto não se votarem as ADINs, a execução permanece como ela vinha sendo feita e acabou. Né? A hora que se votar, muito bem. Não acatamos as ADINs, então se aplique a lei conforme ela foi votada. Não há absolutamente nada de estranho e de errado nisso, segundo o meu entendimento, né? Certamente há divergências a respeito, mas que fazem parte da vida, né? Compõe o sal da vida, né? É como um bolo maravilhoso de cenoura que minha mulher faz aqui, né? Com cravo, canela, não sei o quê, e tem um grãozinho de sal, e o grãozinho de sal é que torna o bolo especialmente saboroso. Fico com vontade agora. Nossa, esse momento na segunda-feira, tô precisando de um docinho para aguentar a semana. Mas Ô, é um Reinaldo, bolo muito depois bom. do Alexandre. Cenoura é americano, chama bolo de cenoura americano, tem um creme branco. Depois aí eu mando a foto para você ver que coisa mais linda.